A história de hoje aqui no Nossos Deuses da Bola é de Edivaldo. Edivaldo era bom de bola, era muito bem falante, amigo de todo mundo, era aquele cara que onde chegava na rodinha todo mundo parava para ouvi-lo e era adorado pelas mulheres. Mas isso acabou custando muito caro para ele. Edivaldo sempre foi bom jogador de futebol. Desde criança, já aos 12 anos, foi fazer um teste no Atlético Mineiro e passou. E rapidamente foi sendo promovido, só teve problema quando chegou no time principal, porque o titular era um cara chamado Éder Aleixo, baita do jogador, titular da maravilhosa seleção de 82, que encantou o mundo, e aí não dava para ele. Então ele saiu por um tempo, depois voltou e aí sim, quando o Éder já tinha ido embora, ele fez muito sucesso. Ele passou pelo Taquaritinga, aqui no interior de São Paulo, e isso fez com que ele chamasse a atenção do São Paulo Futebol Clube. Em 87, depois de muito sucesso no Atlético, ele veio para o São Paulo. E aqui no São Paulo, nossa senhora, a torcida o adorava, ele era muito alegre. Aliás, ele participou da Copa de 86, antes de vir para o São Paulo, como uma surpresa. O Tele levou 3 jogadores a mais e o Edivaldo era aquele que seria naturalmente cortado. Não foi, ficou por lá. Chegou a fazer 3 gols pela seleção brasileira. Não na Copa, claro, mas em várias convocações, porque o Tele gostava dele, o Tele era exigente. O Edivaldo era alegre. Onde ele chegava, ele era o dono da rodinha e tal. Divertido, brincalhão, inclusive na Copa. Era um outro momento, com acesso fácil aos jogadores. Você conversar com o Edivaldo era um prazer, era muito divertido. Ele tinha sempre uma história legal para contar. E ele encantava as mulheres. Chamou muita atenção. Ele era solteiro, né? E aí, nas horas vagas, ele namorou a filha do Silvio Santos, a filha mais velha. Ele namorou a filha do Roberto Carlos com a Nice, olha só, né? E namorou também a Mariette. Já mais pro final de carreira, ele estava namorando com a Mariette, que era quê? Secretária de palco do Gugu, badalada. Imagina, o Gugu no auge, ela no auge e tal. E o Edivaldo, ele tinha muitos amigos, ele fazia amizade muito fácil. E aí, quando ele já não estava tão bem no futebol, ele já estava mais no final da carreira, ele tinha 30 anos. A gente sabe que 30, 31 o cara já vai diminuindo o seu nível de jogo. Ele continuava sendo um ídolo, o pessoal gostava dele, mas já estava jogando, deu uma saída para o futebol mexicano, jogou um pouquinho no Puebla e tal, voltou, já estava em times menores. Passou rapidamente pelo Palmeiras também, mas já estava numa fase descendente do futebol, mas ainda tinha muita coisa para dar. E como ele era muito querido, a possibilidade dele seguir no mundo do futebol era muito grande. Mas nessa altura ele já estava mais relaxado. Dia 13 de janeiro de 93, o Edivaldo resolveu dar uma descansada e foi na casa do amigo dele, na cidade de Cesário Lange. Estava na casa do Lange, ele era tão querido que a mãe do Lange resolveu falar: dorme aqui, fez jantar, eles ficaram batendo papo. É uma cidade, até hoje é uma cidade pequena, mas naquela época era menor ainda. Ficavam lá fora, vendo as estrelas, dando risada, brincando. Verão, né? 13 de janeiro. Até que tocou o telefone. Não era celular não, mas tocou o telefone. E era a Mariette que queria o namorado por perto. Pô, vem pra cá e tal. Já não era cedo, era tipo 9, 10 horas da noite. E a família do Lange falou: não, o Edivaldo fica por aí e tal, mas ele não resistiu. Ele quis abraçar a Mariette, né? E pegou o carro e falou: eu tô bem, eu tô legal e tal. Ele só conseguiu rodar poucos quilômetros. Na cidade de Boituva, coisa de 30 quilômetros, até menos, de Cesário Lange, ele colidiu contra um caminhão. A família dele processou a empresa que era dona da marca do carro, Fiat, mas acabou não sendo comprovado que tivesse qualquer defeito mecânico. Tudo indica que o Edivaldo dormiu na direção. Infelizmente, foi um acidente fatal que chocou todo mundo. O Edivaldo era muito querido. Ele era um cara que nunca se imaginava que um cara com tanta vida pudesse ir embora tão cedo. Nem chegou a fazer 31 anos, morreu com 30. Foi realmente muito pesado, foi muito difícil. Ele deixa uma imagem muito legal. Até o Tele ria com ele, o Tele que era, né, um cara fechado. O Tele gostava dele, as mulheres gostavam dele, os jogadores gostavam dele, a torcida gostava dele e ele realmente jogava muita bola. O Edivaldo Papagaio se calou muito cedo, mas ele deixa uma imagem maravilhosa no futebol e tem um espaço muito reservado, com enorme carinho, aqui nos Nossos Deuses da Bola. Gostou dessa história? Inscreva-se no nosso canal, deixe sugestões. É muito importante que você deixe seu like, você compartilhe, você vai nos ajudar e também deixe o sininho acionado para a gente avisar quando nós tivermos novo conteúdo, tá bom? Contamos a história do querido Edivaldo, ponta esquerda do Atlético, do São Paulo, da seleção de 86, que foi embora muito cedo.